Amém, Senhor. Nós te pedimos também, Pai, que o Senhor esteja falando conosco nessa noite, também através da Tua palavra, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações e que a Tua palavra ela venha como uma espada no nosso coração, que possamos ser tocados por Ti nessa noite, que o solo do nosso coração esteja pronto para receber as sementes da palavra de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, a paz do Senhor. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Cris, sou casada com o pastor Jean, que estava aqui tocando teclado. Juntos nós pastoreamos essa igreja e tem sido uma honra e um privilégio caminhar aqui, com cada um que Deus tem colocado nesse lugar. E nós estamos aí numa série de palavras, sobre uma vida abençoada. Hoje é a penúltima palavra dessa série. Tenho certeza que se você prestou bem atenção nessa série, se você buscou praticar cada palavra que você ouviu, eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa. Que Deus tem feito algo com você, Deus tem mexido com você de lugar, tem sacudido você, tem te levado a um degrau mais alto na sua caminhada, na sua corrida da fé. Porque é isso que o Senhor quer fazer conosco. Sabe, o crente, o cristão, ele não nasceu para ficar no mesmo lugar. A partir do momento que o cristão nasce de novo, ele nasce para crescer. E esse crescimento deve ser constante, dia após dia, todos os dias. Então essa palavra, ela vem, nessa noite, eu creio, como mais uma de todas as outras que passaram nessa série, para nos mover de lugar e nos ajudar a crescer. Então, nós estamos na 6ª palavra, que tem como título o princípio da multiplicação. Mas antes dela, nós já falamos sobre tudo é sobre o coração, começamos com essa palavra. Essa série, ela fala sim sobre bênçãos financeiras, mas ela tem como principal objetivo levar a gente a entender que tudo começa no nosso coração, tudo que a gente vai fazer é sobre o coração. A 2ª palavra nós falamos sobre a prova. Deus nos prova, o tempo todo Deus nos prova, Deus nos testa. A 3ª palavra falamos sobre o princípio do primeiro, que o Senhor deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Depois falamos sobre quebrando o espírito de Mamon. Sabemos que por trás do dinheiro há um espírito sim, que ele quer controlar a vida das pessoas. Então ter dinheiro não é um problema, mas ter amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Na 5ª palavra, o pastor falou semana passada sobre sou generoso? Era uma pergunta, será que a gente é generoso mesmo? E hoje eu vou compartilhar com você então sobre o princípio da multiplicação. Quero convidar você a abrir a sua palavra de Deus, a Bíblia, a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, o 3º livro do Novo Testamento. Vamos começar por aí. E esse vai ser o nosso texto base. Vamos trabalhar nele essa noite. Vamos falar bastante dele essa noite. Lucas capítulo 9. Lucas 9, do 12 ao 17. Capítulo 9, versículos 12 até o 17. Já quero pedir para você deixar a tua Bíblia já aberta aí, que nós vamos, essa palavra dessa noite é toda em cima desse Lucas 9, do 12 ao 17. Então, vamos começar ali. Vamos ver ali o que diz. Ao fim da tarde, é isso que está aí? Deixa eu ver, só confirmar aqui, que eu passei para a minha folhinha, a minha tradução aqui. Isso, é isso mesmo. Ao fim da tarde, os 12 se aproximaram dele e disseram, se aproximaram de Jesus, dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, Jesus, respondeu, dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Ao menos que compremos alimento para toda essa multidão. Ali estavam, gente, cerca de 5.000 homens, tá? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos, o versículo continua, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Vamos parar por aqui, mas você pode deixar a tua Bíblia aberta aí. Então, gente, a gente vai falar bastante sobre esse versículo, mas o título dessa palavra, que tem como tema o princípio da multiplicação, essa é uma lei natural do reino de Deus, a multiplicação. Se você olhar para a Bíblia, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Deus, ele multiplica muitas coisas. Né? Quando a gente vê Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi a multiplicação. Jesus, ele multiplicou o vinho, né? Não tinha mais vinho, Jesus estava em um casamento e de repente o vinho acaba e a mãe de Jesus chega para Jesus e fala que o vinho acabou. E Jesus vai lá e ele, né, realiza seu primeiro milagre, ele multiplica. Jesus, ele podia ter pego apenas um barril, né, que a Bíblia chama de talha, apenas uma talha, e feito uma talha de vinho, né? Mas não, a Bíblia diz que trouxeram, Jesus pediu para trazer as talhas, e vieram muitas talhas, e Jesus multiplicou o vinho. Existe também a história de uma mulher na Bíblia que ela não tinha alimento, e o profeta vai na casa dela, né, e ali o alimento não falta mais, Deus começa a multiplicar, e tantos outros exemplos dentro da Bíblia que nos mostram que o nosso Deus, ele é um Deus de multiplicação por natureza, né? A multiplicação, ela é uma bênção, ela é uma bênção na nossa vida. Talvez existam algumas coisas na nossa vida que a gente pense assim, não, isso aqui eu não quero que multiplique, né? Então provavelmente não vem de Deus, mas as coisas boas, todas vêm de Deus. Pastora, eu gostaria que o meu salário se multiplicasse. Você gostaria que o seu salário se multiplicasse? Você gostaria que o dinheiro da sua conta se multiplicasse? As bênçãos se multiplicassem lá na sua casa? É isso que Deus tem para nós. Deus, ele quer multiplicar tudo aquilo que está na nossa mão, né? Deus, ele quer fazer superabundar. Mas existe um segredo aí. Existe uma técnica, existe um princípio. A palavra de Deus, o reino de Deus, ele é todo por princípios. Por isso que a gente precisa andar sobre esses princípios para que a gente possa ser abençoado. Então, quero que você diga aí, ó, o segredo da multiplicação é a consagração. Essa é uma chave para você nessa noite, para mim e para você. O segredo da multiplicação no reino de Deus é a consagração. Lá em Deuteronômio 3:17 fala assim, ó: não seja consagrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Queridos, aqui esse versículo de Deuteronômio está falando que não seja encontrada nas nossas mãos nada do que foi destinado à destruição. Por quê? Né? Porque isso vai se multiplicar sobre a nossa vida também. Então, assim, eu quero perguntar para você, meditar aí no seu lugar. Como está a sua vida? Existe alguma coisa na sua vida que não corresponde a um novo nascido, alguém que nasceu de novo na palavra? Se você está aqui e não aceitou Jesus, medita nisso. E hoje você pode ter a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, hoje é o dia. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus há muito tempo, como que está a sua vida? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, aqui, esse versículo em Deuteronômio nos lembra que a gente precisa, né, alinhar as nossas vidas. Então, se tem algo na nossa vida que, por exemplo, se você tem algo que você conquistou através de uma propina, através de um roubo, através de uma coisa que você fez que foi ilícita, você precisa deixar para trás. Você precisa dizer, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Sabe, talvez você terminou com o seu ex e a sua ex, e você ainda tem fotos, você ainda segue no Instagram, você ainda tem alguma coisa que te prende a esse passado que não é uma bênção. Você quer que essas coisas ruins se multipliquem na sua vida? Não. Então, a gente precisa deixar para trás. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que está nas nossas mãos vai se multiplicar. Então, é uma palavra para que a gente venha meditar nessa noite. Existe alguma coisa na minha vida que tem me prendido? Que eu tenho levado e que não é bênção? Será que não está se multiplicando? Bom, partindo desse ponto que nós somos de Deus, eu e você somos de Deus, e tudo que nós temos é dele, amém?
a nossa casa, os nossos filhos, crendo que não tem nada aqui, né, que nos prende, nada que pode estar multiplicando o mal na nossa vida. O termo multiplicar é algo bom, né, para nós. Na matemática, a multiplicação ela é melhor que a adição, certo? Porque quando a gente adiciona um, mas quando a gente multiplica, dobra, né? Então, tipo assim, poxa, Senhor, multiplica o meu salário, quer dizer, aquele salário vai aumentar significativamente. Então, vai ser algo bom, maravilhoso, né? Então, o nosso Deus, ele é um Deus de multiplicação. Aí eu tenho uma pergunta para você. Tudo bem se hoje Deus multiplicar todas as tuas ações, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você está fazendo? Seria bom? Tudo aquilo que está sobre a tua vida hoje, se Deus multiplicasse, a casa, o carro, lá no seu trabalho, tudo, se Deus multiplicar tudo isso, vai ser bom? Sabe, lá no livro de Lucas, quando a gente leu lá, a Bíblia fala que havia 5.000 homens. Havia 5.000 homens lá. Mas na cultura, se você vai estudar a cultura daquele povo, lá eles não contavam mulheres e crianças. Sempre quando eles iam fazer a contagem do povo, eles contavam apenas os homens do sexo masculino. Eles não contavam a esposa, eles não contavam os filhos. E dentro da cultura deles, eles podiam até ter 2 esposas ou mais. Então, gente, pelos estudos ali, né, daquele povo ali, daquela cultura, esse milagre de Jesus que nós acabamos de ler, da multiplicação dos 3 pães e dos 2 peixes, não foi apenas para 5.000 homens. O milagre foi muito maior. Foi em torno de 20.000 pessoas. Por quê? Porque se eles contaram apenas um homem, quer dizer, 5.000 homens, mas era só homem, provavelmente tinha esposa ali junto, tinha filhos. Então, Jesus não multiplicou apenas o pão e os peixes para aqueles 5.000 homens, mas existia uma multidão, o que torna aquele milagre gigantesco, muito, muito, muito maior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez hoje existam algumas coisas na sua vida que você olha e fala assim, mas é pouco. Mas isso aqui que eu tenho é pouco. Nessa noite, o Senhor vai nos lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus de multiplicação. Que tudo aquilo que está na nossa vida, Ele pode multiplicar. Sabe, tudo aquilo que parece pouco, talvez aquele lugar que você está indo, e você olha para aquela casa e você fala, mas essa casa é tão pequena. Mas esse carro é tão simples. Mas nesse trabalho eu ganho tão pouco. Deus, Ele pode multiplicar. Deus, Ele pode fazer nova todas as coisas. E agora eu queria imaginar aqui uma situação com vocês. Lá naquele dia, quando Jesus estava pregando, quando os discípulos chegaram para ele, a Bíblia diz que Jesus chegou que os discípulos chegaram para Jesus no entardecer, o que se calcula que era mais ou menos umas 6 horas da tarde, tá, gente? Eu estou falando, é um estudo, tá? A Bíblia não diz que era às 6 horas da tarde, mas como a gente leu, você está aí com a Bíblia aberta, a Bíblia fala que foi no entardecer, quer dizer, no fim da tarde. E Jesus, ele já estava pregando, segundo o que a Bíblia diz, ali o dia inteiro. Então, você imagina, né? O culto começou de manhã, né? Aí imagina que foi até meio-dia e Jesus não para de pregar, e foi 1 da tarde, foi 2 da tarde, foi 3 da tarde, né? Às vezes a gente está aqui pregando, não é nem 1 hora de pregação, o povo levanta, vai no banheiro, vai tomar água e vai. Hoje até encontrei os adolescentes lá no bebedouro, tinha lá uns 5 adolescentes, eu até brinquei com eles, mas que sede coletiva é essa? Né? Então você imagina Jesus ali, né? Pregando o dia inteiro e aquela multidão ali sentada ouvindo. De repente, imagina que os discípulos, eles chegam perto do outro e falam, nossa, Jesus está pregando tanto tempo, né? Isso aí não está escrito na Bíblia, tá, gente? Isso aí é imaginando, né? Uma situação. Imagina que eles pensam, vamos lá falar com Jesus, porque é muito tempo essa multidão aí, não comeu, Jesus não parou para fazer um coffee break, não pararam para ir no banheiro, não pararam para nada, vamos lá falar, né? Vamos lá falar com Jesus, né? Então Jesus chega lá, os discípulos chegam lá, né? E falam, Jesus, esse povo está sem comer, Senhor, né? O que a gente faz? E Jesus olha para eles lá no verso 12, e Jesus fala, deem de comer a eles. Gente, imagina que o senso de humor de Jesus, né? É interessante assim pensar nisso. Jesus olha para eles e fala assim, deem de comer,
deem de comer, né? Aí eu fico pensando, se eu fosse uma discípula de Jesus, eu ia pensar, como assim deem de comer, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, havia uma multidão. Mas deixa eu dizer para você, quando Jesus ele fala para os discípulos, deem de comer, ali Jesus estava querendo trabalhar algo naqueles homens. Sabe, às vezes a gente olha para as nossas condições, para a nossa vida, e a gente pensa, como que eu vou fazer isso? Como que isso pode dar certo? Sabe, o jeito de Deus nem sempre vai fazer sentido para mim e para você, mas ele sempre vai funcionar. Guarde essa frase. O jeito de Deus nem sempre vai fazer sentido para nós, mas ele vai funcionar. Sabe, voltando ali, né, para os discípulos, eles, quando Jesus fala para eles, né, vai lá e dê de comer essa multidão. Talvez eles devem ter pensado assim, né, será que Jesus vai multiplicar aqui os pães e os peixes? Será que vai aparecer uma montanha de pães e peixes? Lá no verso 16, a Bíblia fala que Jesus, ele tomou o pão, ele tomou os peixinhos ali, ele olhou para o céu e ele partiu. Quando os discípulos chegam e falam para Jesus que eles têm apenas... quantos pães, gente? Quantos pães? Quantos peixes? Talvez eles olham para aquele pouco ali, né? Se fosse você, se coloque no lugar dos discípulos, o que você pensa? O que você pensaria que Jesus faria com aqueles pães e aqueles peixes? O que você pensaria ali? Eu pensaria, eu acho que Jesus vai fazer algo aqui tremendo. Eu acho que Jesus vai fazer aparecer algo aqui. Às vezes nas nossas vidas a gente ora por multiplicações, né? Eu me lembro uma vez que o pastor sempre conta isso, mas ele conta brincando, né, comigo. Ele fala assim que teve uma época que eu comecei a orar por uma casa. Não era nem pela casa, era por uma cidade específica. Foi por uma cidade, eu não me lembro. Mas eu estava orando por algo e daí eu dei 2 opções para Deus. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, o Senhor faz isso. E se não for, o Senhor faz isso. Eu, né, dei opções para Deus. E daí, quando eu fui contar para o pastor da minha oração, ele falou assim, nossa, ele falou, que bom para você, porque as 2 opções que você está dando para Deus, você vai se dar bem nas 2. Então, às vezes a gente acha que a multiplicação de Deus, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, vai ser do nosso jeito. Vai ser do jeito que a gente pensou, né? Mas, quando a gente olha para as coisas de Deus, a gente vê que não é bem assim. Que Deus, ele faz as coisas de um jeito bem diferente, bem louco, né? Deus faz as coisas do jeito dele. Então, os discípulos, eles entregam os pães e os peixinhos, e a Bíblia diz ali no verso 16 que Jesus, tomando os pães, né, e os peixes, e olhou para o céu, deu graças e partiu, e em seguida, ele entregou os discípulos. Essa parte, esse verso, eu acho muito interessante, porque ele entrega, né? E daí, imagina você, né? Olha para aquilo ali, só os pães, aqueles poucos peixes, e de repente, os discípulos, eles começam, né, a entregar. Eles vão entregando para as pessoas um pouquinho do pão, um pouquinho do peixe. Note que se os discípulos tivessem comido aqueles pães, aqueles peixes, não havia tido a multiplicação. E note também que como eu falei, Jesus, ele não transformou aquele milagre numa montanha de pão e numa montanha de peixe. Jesus, ele entrega, ele consagra a Deus aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes, e ele dá para os discípulos. E os discípulos começam a entregar para as pessoas. Ou seja, o milagre não saiu das mãos de Jesus. O milagre saiu das mãos de quem? Dos discípulos. Interessante isso, né? É muito interessante. Eu creio que a palavra de Deus quer nos ensinar um princípio com isso. Que aquilo que nós precisamos para viver uma grande multiplicação na nossa vida, um grande milagre, já está nas nossas mãos. E ainda que pareça muito pouco e improvável, o milagre pode acontecer. Basta apenas a gente confiar e acreditar.
Então, tem 3 princípios para multiplicação. Existem 3 princípios. Princípio é fundamento na palavra de Deus. Existem 3 princípios. E o primeiro é que nós precisamos consagrar as coisas antes que elas multipliquem. Você quer que as coisas se multipliquem na sua vida, as bênçãos? Consagre antes. No versículo 16, como eu falei, Jesus, o que ele fez com os pães e os peixes? Ele deu graças, ele agradeceu e ele partiu, né? Mas ele consagrou ao Senhor. Sabe, aquilo que você tem, você já consagrou a sua casa a Deus? Você já consagrou o seu carro a Deus? Você já consagrou a sua família, o seu salário? Sabe, esse é o mesmo princípio do dízimo. O dízimo, quando a gente entrega a primeira parte ao Senhor, a gente está consagrando os 90%. Quando a gente entrega os 10% para o Senhor, a gente está consagrando, a gente está dando graça. Senhor, eu te dou graças por esse salário, por isso que está nas minhas mãos. Então, eu consagro ao Senhor, eu entrego ao Senhor, né, esses 10%, e é uma conta louca, né? O reino de Deus é uma coisa bem fora, assim, ó, porque pensa que você ganha o teu salário ali de 100, né? E você entrega 10, e você fica com 90. Mas o teu gasto, teoricamente, é dos 100, né? 100%, você precisa de 100% para pagar as tuas contas. Mas daí você devolve 10, e daí com os 90, ele rende a tal ponto de pagar tudo aquilo que você precisa e ainda sobrar. Sabe, quando nós entendemos esse princípio, que nada é nosso, tudo é do Senhor. Quando nós entendemos que o dízimo, por exemplo, ele é uma oferta sacrificial. Sabe, tem gente que fala assim, pastora, eu não posso entregar o meu dízimo para uma ONG, eu não posso entregar o meu dízimo para um lugar onde esteja precisando, sei lá, um hospital. Queridos, o princípio do dízimo é uma oferta sacrificial. Quando você escolhe o lugar que você está dando a sua semente, a sua oferta, você está gerenciando, certo? Você está escolhendo o lugar, o local, isso é uma oferta, né? Quando você leva, por exemplo, para um hospital, para uma ONG, quando você resolve fazer uma compra, ajudar alguém, você está gerenciando aquela oferta. Você está dando destino, você está escolhendo para onde vai, o que vai ser feito. Mas quando você devolve o dízimo, essa é uma consagração ao Senhor. Essa é uma oferta sacrificial. Ou seja, eu devolvo meu dízimo, eu estou devolvendo para o Senhor, essa é a minha parte. O que vão fazer, entende? Não sou eu que estou escolhendo o que vai ser feito, para onde vai, não. Essa é uma oferta sacrificial ao Senhor. Então, nós precisamos entender que quando, né, se nós queremos que haja multiplicação na nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos consagrar. Né? Então, uma das formas da gente fazer essa consagração é entregando as nossas primícias. Se os discípulos, eles começassem, né, como eu falei ali antes, se eles começassem a distribuir os pães e os peixes antes que Jesus consagrasse, vocês acham que ia multiplicar? Será que ia dar para alimentar aquela multidão toda? Com certeza não. Mas eles levaram primeiro para o Senhor, e o Senhor consagrou. E quando o Senhor consagra, então vem a multiplicação. Sabe, tem gente que faz, eu vou fazer todas as coisas primeiro. Primeiro eu vou pagar as contas, primeiro eu vou fazer o que eu quiser, eu vou começar a gerenciar. E depois eu vou ver se sobra. Aí falta. Por quê? Porque eu não entreguei primeiro para o Senhor. As primícias não foi para o Senhor, eu não entreguei no altar primeiro, eu não consagrei primeiro. Por isso que quando a gente entrega o nosso dízimo, nós estamos consagrando, nós estamos fazendo uma oferta sacrificial ao Senhor. E daí o Senhor acrescenta, e daí o Senhor não deixa faltar. Aí nós podemos ver a multiplicação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Sabe quantos testemunhos, talvez, quantas pessoas aqui teriam para dar, de quantos milagres já experimentaram? Por quê? Porque colocaram o Senhor à frente, porque consagraram primeiro aquilo que tinha na sua mão. Era pouco, parecia pouco, mas o Senhor multiplicou. Então nós precisamos
entender esse princípio. Então, o primeiro princípio é: precisamos consagrar ao Senhor. Primeiro, né? Antes da gente ver uma multiplicação na sua vida, se você tem orado para que o Senhor multiplique, seja o que for, o seu salário, qualquer coisa. Senhor, eu quero trocar o meu carro, eu estou precisando. Eu sempre falo, né, para os nossos filhos lá em casa, que o Senhor, Ele não dá aquilo que a gente quer, mas o Senhor dá aquilo que você precisa. O Senhor sabe do que você precisa. Se você está vivendo uma estação, talvez, de escassez, talvez de muita dificuldade, talvez está faltando você consagrar primeiro ao Senhor. E isso, querido, serve para qualquer área da sua vida. Você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Então, consagre ao Senhor. O segundo ponto, o segundo princípio precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Sim, lá no verso 16 também fala que em seguida, né, depois que Jesus consagrou, os discípulos foram entregando ao povo para que eles fossem servidos. Sabe, Jesus, ele podia ter, né, como eu falei antes, multiplicado ali, feito uma grande montanha de pães e peixes, e os discípulos nem iam precisar exercer fé. Imagina, queridos, aqueles discípulos tirando um pedacinho de pão e dividindo. Mulheres, quando a gente vai receber visita lá na nossa casa, como que a gente pensa na comida? Ai, meu Deus, eu acho que eu vou fazer um pouco mais de arroz. Daí a gente vai lá, bota um pouco na panela e pensa, não, acho que eu vou botar mais um pouco, para não faltar. Imagina aqueles discípulos com aquele pouquinho de pão e aquela multidão, e aquele pouquinho de peixe, aquela multidão. Meu Deus, será que vai faltar? Sabe, Jesus, ele podia ter feito um milagre que talvez os discípulos estavam esperando, mas não. Jesus, ele deixa que esse milagre saia da mão dos discípulos. Jesus, ele deixa que os discípulos vão entregando, que os discípulos vão exercitando a sua fé, que os discípulos vão passando, vão multiplicando. Sabe quantas vezes a gente olha isso nas nossas vidas? Talvez quantas vezes você pode olhar para a sua vida e dizer, nossa, como Deus me protege, nossa, como Deus me guarda. Nossa, olha os milagres que Deus já fez na minha vida. Outro dia eu estava olhando para o nosso carro e pensando assim, meu Deus, nosso carro já faz tanto tempo, né, que a gente comprou ele, mas especialmente quando ele vai para a oficina, ele vai para a lavação, ele fica novinho, ele fica tão lindo. Aí eu olho para ele e falo assim, meu Deus, como Deus tem abençoado a nossa vida. Meu Deus, esse carro podia estar muito mais velho, muito mais acabado, parece que o Senhor renova ele, até a hora do Senhor dar o melhor. Sabe, quantas vezes eu olho para a nossa vida e falo, o Senhor, Ele tem multiplicado as coisas lá em casa. Sabe, literalmente aquela frase, o que sai da minha mão não sai da minha vida. Quanto mais a gente abençoa, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente estende a mão, mais o Senhor faz. Essa é a lei da multiplicação, queridos. A gente dá passos de fé. Sabe, a gente tem falado aqui nessa série sobre a gente não reter. Às vezes Deus coloca pessoas ao teu redor. Se você puder, divide, multiplica aquilo que Deus tem te dado. Porque Deus não vai deixar faltar. Quando você multiplica aqui a conta de Deus, vem mais. Sabe, quanto mais você abençoa, quanto mais você estende as mãos, quanto mais você serve, quanto mais você vai, mais Deus faz. Então nós precisamos entender, né, essa matemática de Deus. Eu não posso multiplicar só quando está sobrando. Ai, eu queria tanto ajudar. Ai, eu queria tanto fazer. Ai, eu queria tanto ir lá. Mas só quando sobrar. Ai, quando sobrar eu vou. Ai, quando sobrar eu devolvo o dízimo. Ai, quando sobrar eu dou uma oferta. Ai, quando sobrar eu vou dar um presente para alguém. Não. Sabe, como os discípulos, se a gente olhasse para essa situação de um olhar humano, impossível alimentar uma multidão com aquilo que estava na mão deles. Impossível. Mas para Deus nada é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Por isso que a gente precisa não andar por aquilo que a gente vê, mas por quem a gente crê. Por isso a gente precisa andar em fé, dia após dia na nossa vida. Sabe, então para que a gente possa multiplicar as bênçãos na nossa vida, nós precisamos compartilhar. Nós precisamos compartilhar. Se os discípulos, né, não tivessem crido, se os discípulos tivessem duvidado, se os discípulos tivessem, tipo assim, não sei,
Acho que vamos comer nós aqui esses pãozinhos, esses peixinhos. Eles não teriam experimentado daquela multiplicação maravilhosa. Deixa eu dizer para você, eu e você temos Jesus na nossa vida, amém? Eu e você caminhamos com Jesus, amém? Então, por que às vezes nós temos dúvida daquilo que Deus pode fazer? Baseado nas situações que a gente olha ao nosso redor. Por que a gente às vezes duvida que Deus pode transformar o nosso cônjuge? Por que às vezes a gente duvida que Deus pode nos curar a nossa saúde física, emocional e espiritual? Por que a gente duvida às vezes que Deus vai trazer, vai mudar um cenário, vai fazer algo extraordinário na nossa vida? Sabe, não é diferente, queridos. A Bíblia diz que o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias. A presença de Deus está comigo e com você. E assim como Deus deixou escrito na sua palavra, serve para mim e para você hoje. Nós precisamos meditar sobre por que não tem multiplicado algumas coisas na nossa vida. Será que a gente tem retido aquilo que a gente deveria dar? Será que a gente tem comido aquelas sementes que Deus tem nos dado para plantar? Precisamos nos perguntar. Sabe, quando eu tiver muito, eu vou. Quando eu tiver condições, eu faço isso. Quando eu tiver mais tempo, eu vou ajudar. Quando eu estiver bem, eu vou. Deixa eu dizer para você, não existe altar sem sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. O nosso dar, ele é um sacrifício ao Senhor. Quando, por exemplo, nós estamos devolvendo o nosso dízimo, é um sacrifício. É um sacrifício que nós estamos fazendo. Você está tirando algo de você e você está entregando ao Senhor. Você não está gerenciando, como eu falei antes, você não está escolhendo para onde está indo. Você está sacrificando. Quando você tira o seu tempo, você deixa a sua casa, a sua família, os seus afazeres para vir aqui. Servir pessoas que você nem conhece, às vezes, tão intimamente. Quando você deixa as suas coisas para cuidar das coisas de Deus, você está sacrificando. Quando você deixa o seu descanso para vir servir o próximo, você está sacrificando. Quando você visita alguém, você está sacrificando o seu tempo, o estar com a sua família. Sem sacrifício, não existe altar. Sabe, lá no Antigo Testamento, a gente pode ver as pessoas levando, os animais para serem sacrificados ao Senhor. Hoje, no Novo Testamento, nós não precisamos viver essa realidade. Hoje, no Novo Testamento, o Senhor pede o nosso coração, como a gente viu em uma das palavras. A Bíblia fala onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Por isso que nós precisamos entender essa realidade, que nós precisamos, distribuir tudo aquilo que Deus tem nos dado. E você sabe aquilo que você precisa talvez distribuir e você tem retido. E às vezes, queridos, nem é coisas materiais. Aqui pode se aplicar a qualquer área da nossa vida. Às vezes Deus te deu tanto amor, mas você não ama. Às vezes Deus te deu o dom de cozinhar, mas você não quer cozinhar para os outros. Às vezes Deus te deu o dom de limpar, e alguém precisa lá de ajuda e você não vai lá. Às vezes Deus te deu o dom de receber, de abraçar, de sorrir. E está precisando tanto de ajuda na recepção, mas você não quer. Para a gente poder experimentar, enxergar, usufruir e viver essa multiplicação na nossa vida, nós precisamos distribuir. E o terceiro e último ponto, precisa ser testificado com santificação, com satisfação e abundância. Então, o primeiro ponto é, nós precisamos consagrar ao Senhor. O segundo ponto, nós precisamos distribuir. O terceiro ponto, nós precisamos testificar. No verso 7, a Bíblia fala assim, que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Queridos, quantos cestos a Bíblia diz que sobraram? 12.
12. Meu Deus! 3 pães e 2 peixes. 3 pães e 2 peixes. Oi? 5 pães e 2 peixes, desculpe. 5 pães e 2 peixes. E sobraram quantos cestos? 12. Será que houve uma multiplicação aqui? Meu Deus. E é interessante que sobrou 12 cestos. Quer dizer, 1 cesto para cada discípulo. Inclusive o senhor Judas, que já era Judas. Ele também tinha um cesto. E ele também se multiplicou. Ou seja, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Deus vai usar quem for, até o Judas, se for preciso, para te trazer a provisão. Amém? Sabe, queridos, às vezes a gente se limita na nossa visão terrena. Às vezes a gente bota a nossa confiança em pessoas, em circunstâncias, naquilo que a gente está vendo. Nós somos tentados todos os dias a viver um olhar terreno com aquilo que a gente vê. Ah, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Não vai dar, não vai dar. Queridos, nós precisamos viver com um olhar de fé. Fé é um músculo e precisa ser exercitado todos os dias. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Se há algo na sua vida que você não vê saída, não vê solução, não vê um futuro, não tem perspectiva, comece a olhar para a Bíblia, comece a olhar para esse milagre e dizer: meu Deus, se Jesus conseguiu multiplicar aqueles pães, aqueles peixes, o que é essa situação da minha vida diante de Deus? Mas eu quero dizer para você, tem momentos que Deus não vai fazer as coisas do nosso jeito, não vai. Sabe, os discípulos, eles mesmos saíram cada um com um cesto, provavelmente cheio de pão e de peixe. E como é essa conta de Deus? Como é essa conta de Deus? Sabe, nós precisamos entender essa realidade do céu, porque quando a gente entende que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, ilimitado, que faz extremamente mais do que nós pedimos ou pensamos, queridos, quando a gente entende essa realidade do céu, quando a gente se alinha com a vontade de Deus, quando a gente começa a viver por princípios, porque como eu falei no começo, se a sua vida tiver áreas que estiver fora, você não vai viver essa multiplicação, você não vai viver essas bênçãos. Sabe, aquele que, a Bíblia fala assim, aquele que errava, não erre mais, aquele que roubava, não roube mais, aquele que fazia as coisas fora, não faça mais. Mas a partir do momento que você se alinha, que você consagra, que você distribui, que você não retém, sabe, o reino de Deus é sobre dar, como a gente viu aqui no dízimo, nosso irmão falou, Deus, Ele deu primeiro. João 3,16 fala isso, Deus deu o seu único filho, Deus deu 100%. Por que a gente às vezes dá 50% e acha que é o suficiente? Eu vou dar um pouco do meu tempo, eu vou dar o que sobra, eu vou dar, queridos, sabe, não é uma crítica, mas a gente olha, por exemplo, não vou citar nem aqui a igreja, mas a gente olha para o Rio Grande do Sul, por exemplo, né, eu estava vendo uma reportagem lá, e eles fizeram uma reportagem só para as pessoas não mandarem, por exemplo, coisas velhas e rasgadas, porque eles estavam recebendo pilhas e pilhas de coisas que não dava para ninguém aproveitar aqui afora. Sabe, às vezes a gente faz isso, dá o que sobra para o Senhor. A nossa atitude com o próximo reflete o nosso coração com Deus. A nossa atitude de amor com o próximo reflete o nosso coração com Deus. Se eu digo que amo a Deus, mas odeio o irmão que não vejo, mentiroso sou, é o que a palavra fala. Sabe, quanto você tem dado para as pessoas que estão perto de você? O quanto de você tem se doado? O quanto de você tem... O que você tem dado para as pessoas? O teu melhor? Sabe, testemunhe, celebre, agradeça os feitos do Senhor na tua vida. Se assim como os discípulos, você colheu um cesto cheio de bênçãos, celebre a Deus, celebre a abundância, a satisfação, sabe?
Mas eu quero dizer para você, agradeça a Deus. Tem uma frase que diz assim, ó, o luxo ele ostenta, mas a realeza celebra. Eu e você fazemos parte de uma realeza, nós somos filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Celebre aquilo que Deus tem dado para você, ainda que pareça pouco. Você já tem mais do que o suficiente para viver uma grande multiplicação, para viver o melhor de Deus. E para concluir, queridos, hoje, né, nós celebramos e apresentamos diante de Deus essa multiplicação. Hoje nós podemos parar e dizer, Senhor, eu reconheço. Feche os seus olhos, quero convidar você a fechar os seus olhos. Pode ficar sentado mesmo, mas feche os seus olhos. Agradeça a Deus por tudo que o Senhor tem te dado. Agradeça a Deus pela casa, pelo carro, pela bicicleta. Mas se você não tem bicicleta, agradeça a Deus pelas pernas que Deus te deu. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Deus deu uma oferta a Abraão. E dessa oferta nasceu um grande povo. Deus deu uma oferta a Jesus. E dessa oferta nasceu um grande povo. Assim é o Evangelho. O Evangelho é um reino de multiplicação. O reino de Deus é um reino de multiplicação. Agora você pode olhar aqui para mim. Existem 3 palavras que elas são fortes no reino de Deus. A primeira é que você recebe. A segunda é que você reparte. E a terceira é que você celebra. Você consegue reconhecer tudo que o Senhor tem te dado? Você tem repartido com as pessoas? Ou você tem retido? Você tem celebrado o que você tem, o que está nas suas mãos, ou você só reclama do que você não tem? O reino de Deus é um reino onde nós recebemos, nós repartimos e nós celebramos. Não olhe para aquilo que você não tem, mas celebre aquilo que você tem. Olhe para essas poucas sementes e fale, Senhor, ainda que pareça pouco para mim, eu sei que o Senhor é capaz de multiplicar essa semente de uma forma grandiosa e poderosa. Olhe para as suas mãos. Quero convidar você a olhar para as suas mãos, olha para elas. Pela fé, em nome de Jesus, eu declaro que você está recebendo sementes nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está derramando sementes na tua vida nessa noite. E eu declaro que essas sementes não são para você comer, mas são para você plantar. Em nome de Jesus, todas as sementes que os céus têm para você, eu declaro que já estão sobre as suas vidas, estão sobre as suas mãos e você vai plantar. E em nome de Jesus, você vai ver uma grande multiplicação sobre a sua casa, sobre os seus recursos, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a se levantar. A Bíblia diz em João 12, 24, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Feche os seus olhos. A palavra de Deus diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Deus tem te dado sementes. Sementes no teu coração, semente nas tuas mãos para plantar, sementes nas tuas mãos. O que você tem feito com essas sementes? Talvez dons, talentos, recursos. Talvez você é uma pessoa que se conecta com outras pessoas, uma pessoa que fala e as pessoas ouvem. Talvez você é um líder que as pessoas te seguem. Talvez você tenha o dom do ensino, o dom de cantar, o dom de receber bem as pessoas. Talvez você tenha empatia no teu coração, talvez você desenha bem, você pinta. Eu não sei o que Deus tem te dado, mas você sabe.
A Bíblia diz que se nós retermos, não vai multiplicar, mas se nós deixarmos cair na terra, se o grão de trigo cai na terra e morre, ele produz muito. Talvez nessa noite, é uma noite de você deixar essas sementes caírem na terra. Talvez aquilo que você não tem deixado sair das suas mãos, talvez aquilo que você está retendo, tenha impedido a multiplicação de Deus na sua vida, tem impedido o agir de Deus na sua vida. Talvez quando você olha para a sua vida e você enxerga tão pouco, você está deixando de exercer a fé e reconhecer que Deus já tem feito muito mais por você do que você possa pensar ou imaginar. Talvez você olha para o seu trabalho e você só desanima, mas talvez é ali o lugar da sua promoção, é ali o lugar onde o Senhor vai abrir as portas para você, é ali onde o Senhor vai te ensinar a ser um bom mordomo. Você tem sido um bom mordomo das coisas que Deus tem te dado. Você tem cuidado bem daquilo que Deus tem te dado, porque tudo que Deus nos dá não é apenas para nós, mas é para abençoar, é para multiplicar. Você tem sido resposta de oração a outras pessoas. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo e você tem obedecido e você tem multiplicado. Essa é uma noite de nós meditarmos. Eu declaro nessa noite que há abundância sobre esse povo. Eu declaro nessa noite que há abundância sobre as famílias aqui representadas. Eu declaro que há abundância, a multiplicação de tudo aquilo que está nas nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos. Senhor, nós consagramos tudo a Ti. Consagre ao Senhor querido, vai consagrando a sua família, vai consagrando os filhos, vai consagrando o seu trabalho, vai declarando: Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, eu consagro a Ti, eu consagro a Ti a minha saúde, eu consagro a Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Vai consagrando, queridos, é o primeiro passo para a multiplicação, é o primeiro passo para as bênçãos, é a consagração. Consagre ao Senhor, consagre ao Senhor nessa noite, consagre, e já vai perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu multiplique, o que o Senhor quer que eu multiplique, o que o Senhor quer que eu entregue. Vai falando para o Senhor, vai abrindo a tua boca, queridos. É um relacionamento teu e Deus, é você e Deus. Vai pedindo perdão para o Senhor. Senhor, me mostra se há alguma coisa na minha casa, Senhor, se há alguma coisa na minha casa que não te agrada, Senhor, se há alguma coisa lá que eu conquistei fora da bênção, se há alguma coisa, Senhor, que tem me ligado ao meu passado ainda, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos nessa noite que nós consagramos tudo a Ti, consagramos a nossa vida, a nossa boca, tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, tudo aquilo que nós falamos, nós consagramos ao Senhor. Nós consagramos a Ti, nós nos apresentamos, Senhor, como um sacrifício, Senhor, entregando a nossa vida diante do altar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Sabe, é uma canção que diz assim, ó: que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz.
Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Encontra aqui, Senhor, pessoas gratas, Pai, pelas transformações, pela cura, pela libertação, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós. Que nós possamos ser gratos a Ti, Senhor, e possamos ir a Ti primeiro, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, com as nossas primícias, seja dos nossos recursos financeiros, seja do nosso tempo, seja das nossas habilidades, sejam das nossas palavras, tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, que nós possamos olhar cada vez mais para Ti e entender que o Senhor nos dá para poder abençoar. O Senhor nos abençoa para podermos estender as mãos para aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos sair daqui, sim, Pai, com este princípio da multiplicação dentro de nós. E possamos cada vez mais, Pai, entender que o Senhor quer nos abençoar. Por isso o Senhor faz prova de nós. E o Senhor não nos prova naquilo que nós não podemos passar no teste. O Senhor não nos tenta em nenhum momento, muito pelo contrário, o Senhor nos testa, e que o Senhor possa encontrar em nós pessoas desejosas de Te agradar, Senhor, de ter o caráter moldado à imagem de Cristo, para que possamos assim sacrificialmente buscarmos a Tua presença, Pai, com tudo aquilo que nós temos. Porque nós cremos que em Ti nós somos mais do que abençoados e tudo que nós temos se multiplica. Te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoa cada irmão que está aqui, Senhor, cada família representada aqui, Senhor, nos seus trabalhos, Pai, aqueles que talvez estão procurando emprego, Deus, e que têm orado durante a semana, Senhor. Oh Deus, abre as portas, Pai, na vida de cada um que está aqui, Senhor. Dê direcionamento no trabalho, Senhor, no estudo, na escola, nos sonhos, em tudo que eles colocarem nas Tuas mãos, Pai. Olha para as necessidades de cada um que está aqui, Senhor. Capacita-nos, Pai, no nosso trabalho, capacita no nosso estudo, capacita nas nossas emoções, que o amor dentro de nós também possa ser multiplicado, que possamos levar esse amor a Ti em primeiro lugar, exaltando e adorando o Teu nome, e que o amor também se multiplique nas nossas vidas, para que a gente possa transbordar este amor, para aqueles que estão ao nosso redor, e eles possam ver através de um simples gesto, uma palavra, que ainda há esperança para aqueles que necessitam do amor de Deus, do amor do nosso Pai, ainda há esperança. Multiplica, Senhor, os dons daqueles que estão aqui, Senhor, para que eles possam brilhar a Tua luz aonde eles forem, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós, que nós possamos usar para glorificar o Teu nome, para abençoar o nosso próximo, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, Pai, que nós possamos durante a nossa semana não esquecer desta palavra ministrada ao nosso coração, que nós possamos recebê-la como um solo fértil, estas sementes que eu creio que o Senhor colocou nas mãos de cada um que está aqui, porque eu vi sementes nas minhas mãos, eu enxerguei as sementes nas minhas mãos, que sejam sementes que sejam cultivadas, Deus, por cada um de nós aqui, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa as famílias aqui, Pai, em nome de Jesus. Renova as forças, Pai, renova o entendimento, Senhor. Oh Deus, que possamos ser verdadeiramente os Teus adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, que não são pessoas que vêm aqui apenas para receber uma palavra para guardar para si, para engordar os seus cofres emocionais, mas que possam sim te servir e cumprir o Teu propósito até que o Senhor venha, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode estender as suas mãos sobre alguém e dizer para essa pessoa que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo e que os princípios
da multiplicação estejam sobre a tua casa, sobre o teu lar, hoje e para sempre, até 1000 gerações. Diga para ele: eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Não saia daqui sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, e nós estaremos aqui para te receber. Amém.